você tinha um pacote corporativo, uma metodologia global, uma consultoria que vem, teoricamente, que vem de fora, mas você você adaptou o negócio também para o mercado brasileiro. E a gente chega com o nosso método e você... Como foi isso? O que tem nesse meio para você tomar a decisão de falar, cara, a gente precisa... O Brasil... Não que é diferente, é maior, tem uma outra dinâmica. A gente está numa megalópole, porque Campinas, São Paulo. Então eu preciso olhar isso aqui com olhos e dados da região. Legislação. A legislação, enfim, né? Agora puxando mais para remuneração, mas como foi trazer isso e que vantagem você tem de adaptar métodos? Talvez você esteja passando por isso agora, porque tem outras empresas em outros países que também é possível que se adapte algum método lá. Como que é essa questão, cara? Tem um ponto interessante que a metodologia não necessariamente é global, né? A gente tem uma metodologia dentro do corporativo, né? Hoje o nosso corporativo fica em São Paulo, que tem uma consultoria X que dá para a gente esse suporte numa metodologia de análise de pontos, né? Peso de cadeira por pontos. Mas quando eu assumi lá em 2014, a gente não tinha essa definição de COEs. Então, quando eu assumi lá atrás, eu tinha a responsabilidade 100% pelo recursos humanos e todos os seus subsistemas dentro das unidades de operações, né? Ou dentro da unidade de Campinas, especificamente. E tinha que construir aquele caminho. Então, a gente teve liberdade de poder escolher o parceiro e foi onde a gente conseguiu chegar em vocês, tivemos uma conversa e deu match, né? E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho e já estamos aí quase 8, 9 anos juntos, né? Para mim, existe uma riqueza bastante grande hoje quando a gente olha mais de uma metodologia, desde que, né, a gente estava até falando um pouco antes, né, desde que a gente tem alguém com um olhar cuidadoso, criando correlações e entendendo o que está por trás daquilo. Então, em um dado momento, por exemplo, a gente pegou essa metodologia de pontos, pegou a metodologia de vocês, e aí eu fiz uma correlação na época em que eu ainda olhava essa questão de remuneração para Campinas. Criamos uma correlação das tabelas, e aí a gente viu que tinha alguns outliers ali que em uma tabela estava, né, indicando menos do que na outra, né? E aí a gente fez uma análise mais qualitativa, olhando o turnover de determinadas áreas que estavam relacionadas a esses outliers, e a gente chegou à conclusão, né, de que a gente tinha nas entrevistas de desligamento, o motivo das saídas das pessoas por saída voluntária estava mais atrelada a questões salariais do que em outras áreas. E aí a gente estava vendo que quando eu olhava salary mark, eu tinha uns salários mais altos do que quando eu olhava a questão da pontuação, que basicamente a gente também acaba, né, harmonizando mais por cargo, né? Então, se ele é um analista e vai ficar numa única faixa salarial. Um analista pleno, por exemplo, vai ficar numa única faixa salarial e não vou trabalhar ele, né, de acordo com a área de conhecimento. E aí eu chamei, na época, o time de remuneração corporativa, expliquei, né, a linha de raciocínio, e a gente acabou fazendo o ajuste de um grade para cima, né, daquelas áreas específicas, porque fazia sentido que o mercado estava se movimentando, e se a gente continuasse trabalhando com grade abaixo, talvez a gente iria perder mais gente para cargos pares, né? Porque uma coisa é você perder para cargos de ascensão, você vai perder, não tem, né? Se a pessoa não está pronta para ser promovida para sênior, para coordenador na sua estrutura, mas o mercado está dizendo que ela está lá, você vai perder, não tem como correr disso. Mas para posições pares, aí você pode ter um problema importante, né? Então a gente conseguiu fazer esse ajuste, por exemplo, a partir dessa correlação. E aí acho que para mim o grande ganho de você conseguir ter diferentes visões do mercado, né? De uma mesma disciplina. Esse é o ponto, assim, é como ler uma única revista, a gente sempre diz, ou como você assistir um único jornal, né? Você tem que buscar opiniões diferentes, né? No campo da filosofia, né, o Byung-Chul Han, ele fala um pouco disso. Como é que você pega anticorpos de algo? Cara, é você mergulhar no que é diferente, cara. Por quê? Porque aí você vai entender, você fala, pô, isso não tem relação com... Mas como é que eu lido? Hoje, cara, eu não preciso ter uma segunda opinião, eu não quero ter uma segunda pesquisa, porque vai me dar mais trabalho. Realmente vai te dar trabalho. A ideia é essa. Mas é mais trabalho para trazer eficiência, cara. Você trabalhou em cima de um ponto, cara. Vamos olhar para um método que traz oferta e demanda como um critério, né? Você não muda a codificação, mas você consegue saber as oscilações, pode estar no hype hoje e amanhã pode não estar. Então, isso. E se fosse uma decisão tomada por feeling também, poderia ter... Aumenta o salário, porque é isso que os caras chegam, né? Pô,
aumenta aí, pô, porque os caras tá estão saindo... perdendo, sobe o salário. Pronto. E às vezes não é E liderança, aí você tem muita desequilibra toda a estrutura e às vezes nem se... Tipo assim, né? Às vezes no fim das contas nem segura a pessoa. Ou segura só pelo dinheiro, que também é um negócio difícil, Exato. né? Porque é difícil segurar por muito tempo.